Vamos lá, meu irmão, que hoje eu estou empolgado e aí esse testemunho me empolgou mais ainda. Nós hoje, é um chamado, hoje nós vamos cear, amém? Amém. Então convida o irmão, fala assim, eu vou cear com você hoje. Eita, vai ser bom demais cear com você hoje. Só que hoje vai ser um marco para a igreja. Hoje eu quero convidar a igreja a uma jornada. Só que eu não quero convidar só vocês, eu quero convidar aqueles também que não vieram. E é necessário que esses que não vieram hoje venham nessa jornada. Nós temos quantos domingos aí? 13, 12 domingos aí até o final do ano? Nós temos só novembro e dezembro, gente. E agora um pouquinho do outubro. Está acabando. Nós estamos no segundo domingo. Ah, mas é porque novembro, se eu não me engano, tem 3 sábados. Não sei se tem, ou 5 sábados. Não sei se tem 5 domingos. Mas nós temos aí em torno de 10 a 12 domingos. Dentro desses 10 a 12 domingos, nós vamos estar numa jornada. Fala para o irmão. Fala para ele assim, ó. Vamos nessa jornada e vai ser turbulenta. Eita, meu Deus do céu. Ontem esse negócio de avião aqui tá no meu coração. Ontem foi muito... O Val tava de capitão. O Cauã tava... Era o Cauã, né, que tava de copiloto. Como é que é o nome? Pique-sique. Não sei qual é a diferença dos dois. Eu sei que um é capitão, o outro é copiloto. Não me pergunte qual é a ordem. Mas ontem, meu irmão, estava muito lindo aqui com as crianças. E hoje é dia das crianças. Parabéns para as crianças. E Jesus também nos chama para ser crianças, mas crianças no sentido de aprender com Ele. De nosso coração ser apresentado como aquele que senta aos pés do Mestre e aprende com Ele. Mas não para sermos crianças, como em termos de maturidade. E essa é a nossa jornada. A nossa jornada hoje é uma jornada rumo à maturidade. Por isso que nós falamos, logo no começo, isso tudo é de forma intencional, para você falar para o irmão, ei, vamos aí nessa jornada rumo à maturidade. E eu quero hoje que você assuma esse compromisso. Mas não um compromisso comigo, mas um compromisso consigo mesmo e um compromisso com o irmão que está do seu lado. O irmão que está do seu lado, eu não sei se todos vão fazer isso. Eu estou sem ninguém aqui ao meu lado, mas eu vou imaginar que o Marcelo que está aqui do meu lado, eu vou cobrar ele agora. Porque é ele que eu estava conversando aqui, estava tocando violão, ele dá a guitarra, então ele vai ser meu parceiro. Então, assim como o seu cônjuge também vai ser seu parceiro, você vai lembrar o irmão toda vez. Meu irmão, a gente está numa jornada. Nós estamos nessa jornada e eu preciso que você esteja comigo nessa jornada. Porque a jornada, ela não é solo. Ela tem os seus momentos de solitude, mas ela não é solo. Ela é como igreja, ela é conjunta, ela é comunhão. Ninguém está solo. Quando você aceita Jesus, meu irmão, já era, você não está mais sozinho. Você não está, você vai receber uma mensagem minha, você vai receber uma mensagem do irmão. Ai, que irmão inconveniente. Meu irmão, é isso aí, já era, acabou. Você faz parte de uma família. Agora já era, você vai ser sempre incomodado, mas incomodado por bem, amém? Amém. Então, esse convite é para toda a igreja, por isso que eu preciso que você, nem que várias pessoas mandem mensagem para a mesma pessoa, mas aquele que você está sentindo falta hoje, você vai mandar uma mensagem para ele e falar assim, nós recebemos uma convocação para uma jornada, e eu preciso que você esteja junto comigo. Amém? Nós vamos fazer isso, igreja? Amém. Não receba essa mensagem só como não, beleza, outros vão fazer, não, faça você. Sabe por quê, meu irmão? Eu estou empolgado para que essa igreja cresça. Eu estou empolgado para que nós chegamos à maturidade. E essa vai ser a jornada. Então, a jornada rumo à maturidade. Eu quero, antes de tudo, abrir em Eclesiastes 3:1, para que você entenda que a vida tem fases. Diga para o irmão assim, a vida tem fases. Isso aí. A vida tem fases. Olha só o que diz Eclesiastes 3:1. Tudo tem tempo o quê? Determinado. E que mais? E há tempo para todo o quê? Propósito. Debaixo de onde? Dos céus. Então, meu irmão, debaixo dos céus, o trono do Senhor está acima. Os céus é estrada, meu irmão. É os pés do Senhor pisando. Então, o que Salomão está nos dizendo aqui? Somos chamados para caminhar com Deus, sim ou não? Em um crescente relacionamento. Nós somos
chamados estão para caminhar no crescente relacionamento, conhecendo a cada manifestação da sua glória. Meu irmão, Deus manifestou aqui durante o louvor. Nós conhecemos um pouquinho de Deus através dos louvores. Nós conhecemos que Tu és, Senhor, a água. Quando eu tenho sede, é o Senhor que mata. Como diz o Nelson Goodboy, Jesus mata. Vocês nem conhecem, né? Eita, essa coisa, mata a minha sede, Jesus mata. Oh, meu Deus, cadê o Nelson Goodboy? Vamos achar ele? Poxa vida. Bom, enfim, mas a manifestação da glória de Deus, e Ele é a água viva. Ele é a água que nós necessitamos, Ele é a água que precisamos. A sede que nós temos todos os dias é de Jesus, meu irmão. Nós precisamos todos os dias de Jesus. Mas então eu te pergunto, uma pergunta, ela nasceu no meu coração. Você se vê em um crescente relacionamento com Deus? Ou, na verdade, não vê nada acontecendo na sua caminhada? Nós temos uma resposta para isso. Porque a resposta ou é sim, eu estou numa crescente com Deus, ou a resposta é não. Porque muitas vezes eu paro na caminhada, porque tempestades acontecem, e acontecem para todo mundo. Todos nós estamos no meio de uma tempestade. Talvez alguns já, no fim dela, as ondas estão menores, a turbulência está acabando. Mas todos nós vivemos as turbulências. E o problema é que cada uma delas pode me levar para um lugar. Ou ela me leva para um distanciamento de Deus, ou ela me leva para mais perto do Senhor. Carlinha acabou de passar por uma turbulência. E essa turbulência levou ela para mais perto de Deus. Então tudo tem o seu tempo determinado. Salomão, então, ele lembra que a vida é uma jornada composta por ciclos. Ciclos que se iniciam e se encerram. E em cada um deles tem o quê? Propósito. Cada ciclo tem um propósito. Então você está numa jornada de vida. Nós estamos numa jornada de vida. A nossa jornada de vida, ela começa quando nascemos. E ela se encerra quando Jesus volta para nós. Só que dentro dessa jornada existem ciclos. Como um adulto, como um bebê até chegar à fase adulta. O bebê, ele nasce, ele vai mamar, ele precisa de cuidado, ele precisa que alguém pegue ele no colo, ele precisa que alguém o amamente. Aí vai ter uma parte que ele vai agora começar a comer papinha, vai ter comida sólida, vai começar a comer fruta, aquela fruta amassadinha, de repente ele vai ter dente, ele vai comer agora uma fruta mais dura, até mesmo. Por que ele vai ter que comer uma fruta mais dura? Porque o dente tem que fortalecer, você sabia disso? E aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Agora ele vai começar a comer proteína, carne, né? Agora ele vai comer carne, a gente vai matar um boi. Na verdade, a gente vai ao açougue, né? E aí a gente vai comprar lá um bifezinho. Começa com carne de segunda mesmo, porque hoje a carne está muito cara. Mas a gente faz uma carne moída, lá, bem nutritiva para ele vai começar a crescer. Aí ele vai começar a ter agora alguns saberes, conhecimentos. E assim ele vai tendo maturidade. Essa é a fase. Essa é a fase. Só que o tempo todo nós estamos aprendendo coisas boas. Mas o básico já está nele. O básico já tem que estar em nós. Então, essa jornada, esse ciclo é para apresentar exatamente, e alguns ciclos é para a gente aprender o básico. Só que tudo isso tem um propósito. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Significa o quê? Que nada é por acaso. Diga, nada é por acaso. A tempestade que você passou não é por acaso, ela tem o seu propósito. E aí a pergunta é, eu aprendi com o ciclo que eu estava vivendo? Eu aprendi? Sabe por quê, meu irmão? Porque se a gente não aprender, a gente vai voltar para esse ciclo. Se a gente não aprender, aquela tempestade vai me pegar de novo. Se eu não passar de fase, eu vou estar preso naquela fase. É igual videogame, para quem gosta de jogar videogame. Se você não passa de fase, o que acontece? Você vai lá, está passando de fase. Você morreu, você volta para o começo, você volta para o início. Aí você fica, ai meu Deus, já sabe até de qual para onde tem que passar, né? Aí quando você chega no final, se não passar daquela fase, meu irmão, você vai repetindo ciclos da sua vida. E assim é a vida, vai repetindo ciclo. Aí você fala assim, por que eu estou passando por isso? É porque eu ainda não aprendi o que tem que aprender nesse ciclo. E nós temos que aprender, nós temos que ir ao aprendizado. Ah, Senhor, mas por que veio tempestade? O livro de Jó nos ensina. O livro de Jó fala assim, eu não pequei, eu não errei, eu não vacilei, eu não fiz nada. Então por que está passando por tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso?
E aí Jó não acha razão. Mas aí Deus apresenta para ele e fala assim: ei, quem é você, Jó? Está perguntando tanta coisa. Eu criei o crocodilo, eu criei o Gé. Não precisa ser o crocodilo, tá, Gé? Eu criei todas as coisas. E por que você está me indagando? Por que você está aí me perguntando as coisas se eu tenho um controle de tudo debaixo dos céus? Então não pergunte o porquê. Passe de fase. Viva a fase. Viva o ciclo e passe por ela. Aprenda. Aprenda. Então, e aí, há tempo para todo propósito, debaixo do céu, então significa que nada é por acaso, tudo tem o seu propósito. Alguns propósitos são evidentes, algumas coisas a gente até sabe, claramente, a gente, diante dos nossos olhos, a gente percebe o porquê que isso está acontecendo. Às vezes é porque nós fizemos alguma coisa, demos um passo errado, então isso aqui a gente sabe, isso aqui a gente sabe por quê. Mas tem coisas, como nós já falamos agora de Jó, que está subjacente. O que seria isso? Está encoberto, a gente não sabe o porquê. E aquilo que a gente não sabe por que, sabe o que a gente faz? O que a gente acabou de falar. Qual é o caminho da felicidade, igreja? Confiar. Confia. Só vai. Só se lança. Vamos. Não sei por que está acontecendo isso, mas eu vou. Eu vou seguir, eu vou prosseguir, eu vou para frente, porque Deus tem algo para mim. Deus tem algo para me ensinar nesse momento. Então, qual é o caminho da felicidade, igreja? Confiar no Senhor. Vamos todos juntos responder isso? Qual é o caminho da felicidade? Confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas... Então você vai permanecer para sempre. Vai permanecer aonde? Nas asas do Senhor. Isso é lindo. Então essas coisas que são subjacentes, que são encobertas, que não entendemos com o porquê, e às vezes vai passar e a gente não vai entender o porquê, só vamos viver e vamos passar, e aí vai acontecer o quê? Maturidade. Mas em todos, uma coisa a gente sabe, que Deus não perdeu o controle de nada delas. Que debaixo dos céus, Deus não está só observando, mas Ele está ativo, nos conduzindo. Ele está trabalhando porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe qual é essa dor, até onde você vai chegar, até onde você pode chegar, porque não há nenhuma provação além daquilo que cada um possa suportar. Então, saiba que a provação que você está sofrendo hoje é suportável por você. Sabe por quê? Porque o que você não pode suportar, Cristo suporta. Cristo suporta. Diante disso, então, se cada ciclo tem um propósito, precisamos então nos perguntar. Duas perguntas que eu quero fazer para a igreja hoje, para que nós possamos entrar nessa jornada. Temos crescido a cada ciclo que se inicia e se fecha? Temos crescido? Ou esse ciclo tem que ser repetido? Então por que ele está se repetindo? A resposta é uma só. É porque eu não tenho aprendido com ela. Talvez é porque eu esteja caindo sempre na mesma coisa. Esteja sempre desanimado, sempre na mesma coisa. Então, temos crescido? Se o ciclo está se repetindo, é porque nós precisamos aprender. A segunda é, temos visto o propósito de Deus em cada fase e aprendido com Ele? Nós temos aprendido com cada fase? Então, ele está se repetindo, obviamente a resposta é, não temos aprendido. Mas se nós temos aprendido, nós temos amadurecido e mudado de fase, amém, vamos prosseguir, igreja, vamos viver essa maturidade. E essa é a jornada de hoje. O chamado da jornada está em caminhar com Deus. E essa jornada, que nós vamos trilhar durante esses próximos domingos, até o final do ano, porque, meu irmão, eu quero começar um ano diferente, não sei você, eu espero que você queira começar um ano numa nova fase, numa fase diferente, sabe, não repetindo as mesmas coisas, não passando pelo mesmo ciclo, mas passando de fase para viver outros ciclos, para viver outras dificuldades. Sim, nós vamos viver outras dificuldades, mas nós vamos passar por ela e nós vamos estar maduros para passar para outra fase. E assim nós vamos viver a vida até Jesus voltar. Então, o chamado da jornada está
essa jornada que Deus nos convida a trilhar possui 3 missões. Eu quero compartilhar essas missões com você, que é convidar, equipar e ajudar. Diga, convidar, equipar e ajudar. O que seria isso? Convidar a igreja. Então, esse chamado de hoje é para convidar a igreja. A quê? Para uma jornada à maturidade. Fala para o irmão desse lado assim, fala para ele assim, ei, vamos nessa jornada à maturidade? Isso. Vamos nessa jornada, meu irmão! Nessa jornada vai ter turbulência? Sim, vai ter turbulência. Vai ter. É por isso que essa jornada não é solo. Por isso que você precisa do irmão do seu lado. Porque no momento que dá aquela turbulência e ele não souber colocar o cinto de segurança e nem a máscara de oxigênio, você vai lá e coloca a máscara para ele e aperta o cinto para ele. E sozinho você não consegue. Entendendo então que dentro da jornada haverão ciclos. E esses ciclos os conduzirão para a segunda missão, que é equipar a igreja. Então, equipar a igreja é apresentar os ciclos elementares, os rudimentos da fé, aquilo que é básico. Então, durante essa jornada, eu tenho uma missão para com a igreja. É apresentar esses elementares, os rudimentos da fé, aquilo que é básico para nós. E esse preparo nos levará à terceira missão. E essa terceira missão é ajudar a igreja. E quem é a igreja? Igreja? Quem é a igreja? Não, é nós. É nós. Sabe por quê? Nós aprendemos com Pedro. Nós somos o quê? Pedras vivas. E ao longo do ano nós falamos sobre isso. Por isso, meu irmão, que é necessário que você guarde no seu coração cada palavra que Deus trabalha conosco, para que a gente forme uma cultura cristocêntrica, para que nós vivamos como pedras vivas, e cada pedra viva vai formando o quê? Uma igreja, uma fortaleza, onde quem é a pedra angular? Jesus. Ele é a pedra angular. Então, cada vez que essas pedras vivas, que é o Márcio, que é a Bruna, que é o crocodilo, já é... crocodilo Dante, a cada pedra dessa vai formando a igreja. Então nós não somos igreja sozinhos. Nós somos igreja juntos, em comunhão. E diante disso, então, é ajudar, é corrigir possíveis erros que nos impedem de chegar à maturidade, para ao final da jornada abandonarmos os rudimentos. Peraí. Você vai nos ensinar para abandonar os rudimentos? Sim, nós vamos aprender os rudimentos para que nós possamos abandonar esses rudimentos. E você vai entender já o porquê que nós vamos ter que abandonar esses rudimentos. Porque para abandonar os rudimentos e vivermos o que é pleno em Cristo, aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Amém? Então a jornada rumo à maturidade. Você está pronto? Já apertou o cinto aí? Não apertou? Você apertou o cinto aí, igreja? Aperta. Então aperta o cinto aí espiritual agora, em nome de Jesus. E essa jornada à maturidade, ela nasceu de uma conversa com pastores. Percebemos a necessidade de voltar a falar sobre as coisas básicas da fé, porque estamos vendo tantas coisas acontecerem, tantas coisas que já era para não ter mais, já não para passar mais, com pessoas que já estão no Evangelho. Há quantos anos você está no Evangelho, igreja? Raciocina aí. Há quantos anos você está no Evangelho? Eu estou no Evangelho, 21, estou com 40... Nossa, por que eu falei a minha idade, né? Mas eu estou há 22 anos no Evangelho e tem coisas que eu erro, mas eu erro em coisas novas, mas também tem coisas velhas que eu erro. Há 22 anos eu estou no cristianismo e tem coisas que eu não posso errar mais. Por exemplo, eu preciso oferecer perdão para alguém. Um crente com mínimo de 5 anos não deveria nem pensar no seu coração, será que eu perdoo ou não? Será que eu devo perdoar meu irmão? Não sei. Não sei se ele merece. Isso é rudimento. Esse pensamento não pode mais passar na nossa cabeça. Isso pode passar na cabeça daquele que é criança. Que a gente vai apresentar o rudimento para eles.
Mas a necessidade da gente ir para o rudimento é exatamente isso, para tirar essas coisas no meio da igreja, porque a igreja tem que avançar, porque a igreja tem que continuar empurrando a porta do inferno, meu irmão, porque ela não vai prevalecer sobre a igreja. Então a igreja está empurrando as portas do inferno, porque o diabo não está avançando, é a igreja que está avançando. E esse é o convite, para que você se junte a empurrar essa porta. Porque nós vamos ganhar Americanópolis, amém? Nós vamos ter que... Ou nós vamos multiplicar essa igreja, abrir uma outra igreja, não sei, na Iervante, lá no Jardim Luso, na Catarina, que mais? Cidade Ademar, um pouquinho mais para lá, não sei, lá na Washington Luiz, no Campo Belo. Irmão, tem que sonhar. Vamos abrir lá no Apurá? Vamos abrir lá no Apurá? Vamos abrir lá no Apurá, meu irmão. Sabe, vamos multiplicar. Ou a gente vai ter que ter uma catedral e realmente ungir Marquinhos a bispo. E é isso. Então, meu irmão, esse rumo à maturidade é para a gente crescer. É para a gente multiplicar. É para a gente dar essas risadas e contar, meu Deus, hoje é dia 12, dia das crianças. Aquele dia das crianças foi o dia que eu fui para a maturidade, que eu comecei uma jornada de maturidade. Aquela ceia foi especial e hoje essa ceia vai ser especial para mim, vai ser especial para você. Mas vai ter um Marco hoje aqui, não Marcos, mas é um Marco. Amém? Mas vai ter o Marcos também, que ele está ali. Então, esse voltar ao básico para não permanecermos nele, para sairmos dela e vivermos a maturidade. Hoje, através do livro de Hebreus, eu quero trazer à consciência da igreja uma forte crítica. Então, através da crítica, nós vamos aprender. E essa forte crítica que o autor faz aos cristãos em Hebreus, em Hebreia, que é uma crítica que ele fala o seguinte: por que vocês não avançam? Por que vocês ainda não se tornaram maduros? E ele faz essa crítica porque o povo de Hebreus estava voltando a velhas práticas. E aquele ciclo de novo. E esse é o convite à maturidade. Igreja, a noiva de Cristo. Vamos passar de fase? Vamos passar de fase, igreja? Amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então, Hebreus, ele foi escrito a cristãos que estavam enfrentando perseguições e dificuldades, como nós estamos enfrentando dificuldades muitas vezes. E muitos corriam risco de abandonar a fé, risco de largar tudo e voltar às antigas práticas religiosas, que era sacrificar para ser perdoado, mas Jesus já foi o sacrifício perfeito. A voltar a práticas de lei, para que eu seja salvo, mas Jesus é a salvação. Então, hoje, eu quero trazer essa consciência que o autor ele traz, encorajando a perseverança, lembrando que Cristo é superior a tudo. Diga isso, meu irmão. Cristo é superior a tudo. Que aconteceu antes, meu irmão. Ele é superior a tudo. Então, esses nossos dias não é diferente. Ela é bem atual isso, porque há quem declare o amor a Cristo, mas não quer abandonar a velha vida. Há quem declare, ou há quem diga ser igreja, mas não sabe viver em comunhão. Não pode passar meia hora com o irmão que já se sente ofendido. Hoje em dia, no campo das ideias, se você pensa algo diferente do outro, você pensa, esse cara não é comigo, não. Se você... E hoje em dia, o famoso se você vota em um e vota no outro, meu irmão, você para porque você não merece o meu respeito. Que ridículo, né, meu irmão? Vamos passar de fase, vamos parar com essas coisinhas bestas. Você é palmeirense? Não, meu irmão, eu sou São Paulino, nem quero conversar com vocês sobre futebol. Uma vez me perguntaram, eu não gosto de conversar sobre religião, sobre política e nem sobre futebol. Eu falei, por que não?
Porque você se sente ofendido quando você conversa sobre essas coisas? Se você se sente ofendido quando você conversa com essas coisas, isso diz muito sobre o seu coração. Isso diz muito a respeito de quem você é. Há quem diga que Jesus é Senhor, mas não se submete à sua autoridade. Então, Hebreus, ele vai tratar sobre essas coisas. Tem alguns temas centrais sobre a aliança, a lei, a transição da lei para Cristo é a nova aliança. Outros assuntos como o sacrifício perfeito, entre Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele é o sacrifício que tira o pecado do mundo. Mas ele também vai falar sobre a fé viva, que exemplifica quem? Onde está lá em Hebreus, meu irmão? A galeria. Galeria de quem? Dos heróis da fé. Só que lá também está sobre a maturidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, continuar falando com vocês aqui. Que a gente já está na metade aqui já. Onde o chamado à maturidade espiritual. E esse é o nosso tema de hoje, um convite à maturidade, a essa jornada rumo à maturidade. Que hoje a igreja é chamada. Nós vamos caminhar para esse lugar, amém? Então fala para o irmão do seu lado, vamos para esse lugar. Fala para o irmão do outro lado, vamos para esse lugar. E nós não só vamos para esse lugar, como nós vamos chamar aqueles que não estão aqui para este lugar também, para essa jornada. E eu preciso de você, meu irmão, porque eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu não sou onisciente, onipresente, onipotente, esse é Deus. E Deus, ele usa as pedras vivas. E quem é as pedras vivas? Quem são as pedras vivas? Isso. Nós somos a igreja. Você é uma pedra. E juntos com essas pedras nós nos formamos a igreja. Nos tornamos a igreja, a noiva de Cristo. Mais bonito, né? A noiva de Cristo. E essa jornada para vivermos essa nova fase que Deus tem reservado para a igreja, eu quero ler com você Hebreus 6, do versículo 1 ao 2. Hebreus 6, que diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Primeira coisa que o autor de Hebreus, depois de já ter dado toda essa introdução, ele está nos convidando a aprender e sair do básico. Vamos dizer isso em voz alta? Vamos ler isso aqui? O autor de Hebreus está nos convidando em 1, 2, 3, a aprender e... Então fala para o irmão do seu lado assim, aprenda e saia do básico. Aprenda e saia do básico, Marcião. Aprenda e saia do básico. Porque não é isso que o versículo nos diz, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. São princípios elementares. Pondo de parte significa deixar, abandonar, no sentido de que o testemunho de Cristo já deveria estar claramente evidenciado em mim, evidenciado na igreja, evidenciado na noiva. Por isso que não é necessário ficar voltando para os rudimentos. Nós queremos um relacionamento mais profundo com Deus, sim ou não? Sim. Nós queremos esse relacionamento profundo, mas para ter esse relacionamento profundo, você precisa abandonar o básico. Mas como assim, pastor? Você está falando para a gente? Abandonar o básico no sentido de sairmos de uma vida rasa. O que quer dizer isso? Olha o básico. O básico estava todo ali. Estava tudo ali, escritinho. São 6 matérias. São 6 doutrinas que nós vamos aprender. E uma delas, o básico, é o arrependimento. O arrependimento é básico, meu irmão. Que é sobre abandonar o pecado. Que é não justificar dizendo, a carne é fraca, eu não consigo vencer. Ó céus, ó vida, ó azar.
Porque a gente sempre dá desculpa de muitas coisas. Só que, meu irmão, há quantos anos você está no Evangelho e há quantos anos você dá essa desculpa? Saia do básico. O básico da fé em Deus é confiar que a cada ciclo da vida há um propósito que determinado. Sabe quando a gente não entende? O que a gente faz? Confia. Porque é o caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? Confiar. O básico do batismo é declarar, meu irmão. O básico do batismo é você declarar: já morri para o mundo, agora o quê? Vivo para Cristo. Cristo vive em mim. Aleluia. Na hora a gente já lembra do louvor, né? A gente canta tanto versículo que nem sabe. Mas Deus quer ter um relacionamento mais profundo com a sua igreja, amém? Mas para isso, precisamos sair do básico, precisamos abandonar o básico, precisamos sair do raso. Pôr de parte. Diga, pôr de parte. Não é apenas aprender as doutrinas. Pôr de parte não é apenas aprender as doutrinas, mas até que elas façam parte de você. Será que você entendeu isso? O pôr de parte não é aprender a doutrina, mas é ela fazer parte de mim. É ela fazer parte de você. É até que o arrependimento seja algo natural. É até que no meio da tribulação a confiança em Deus é natural. É até que o batismo seja natural em eu morrer, em Cristo viver em mim. Até que isso seja natural. Então nós vamos aprender para abandonar. Mas abandonar por quê? Porque abandonando, eu não preciso ficar revisitando. Eu não preciso passar pelo mesmo ciclo para me lembrar que eu preciso arrepender. Não, porque eu já me arrependo, porque isso já faz parte de mim. Perdoar, eu não preciso que alguém venha e fale assim, Pedro perguntou quantas vezes eu tenho que perdoar. 70 vezes 7. Não, meu irmão, você não precisa nem falar isso para mim, porque eu já perdoo. Logicamente que nós vamos falar sobre perdão o resto da vida. Mas lembrar que você precisa perdoar, deixar de perdoar o irmão, isso já não pode ser uma prática de não perdoar alguém. Isso é sair do básico. Isso é se tornar, é fazer a doutrina, é fazer parte de você. Isso é ser transformado por Jesus. Isso é ser aquilo que o Douglas Gonçalves sempre fala. Desculpe. É ser uma cópia de Jesus. Essa ideia ele roubou de mim, viu? Eu tenho registrado, hein? Uma pregação antes do Desculpe sair. Mas, segunda fase, vamos para a segunda crítica que nós aprendemos em Hebreus, que ele diz, cresça e amadureça. Essa jornada, uma maturidade, nós vamos crescer e amadurecer. Amém? Amém. E eu preciso da ajuda sua. Diga para o irmão do seu lado, eu preciso da sua ajuda. É isso. Porque eu cresça e amadureça é quando os princípios elementares se tornarem parte de nós, avançamos de forma que natural. Naturalmente nós avançamos, naturalmente nós partimos para a maturidade, naturalmente nós mudamos de fase. Nós passamos por essa fase, mas por que muitos não avançam? Por que muitos não avançam? Porque a cada ciclo os fundamentos não se tornam, ou não só uma prática, mas não torna você, não torna Jesus, não forma Jesus em mim. Eu sempre volto naquele lugar, aquele ciclo. A gente não vê os frutos, porque os frutos não aparecem. Por quê? Porque toda hora eu não aprendo, então toda hora eu não amadureço e os frutos não aparecem. Toda vez que surge uma tempestade, eu desisto da jornada. Quando não estou bem, me tranco e deixo de buscar a Deus. Eu deixo de estar em comunhão com meu irmão. Hoje eu não quero ir para a igreja, porque eu não quero ver o irmão. E meu irmão, a comunhão com a igreja se perde.
E aí, aquilo que nós estamos falando agora, eu preciso de você, meu irmão. Como a Carla precisava da Luara, para falar, Luara, vem, Carla, vem cá, eu vou te levar para um lugar de bênção, a casa da Marcela, onde ela abriu a casa, onde ela e o Júnior abriram a casa, um ponto de pregação para falar sobre a palavra de Deus e uma vida transformada. E aqui está o fruto da Luara. Aqui está o fruto da casa aberta. E aqui o testemunho está o fruto da presença de Deus. E somente foi colocado o quê? O básico. Só foi colocado a fé em Deus. E aí a gente já começa a viver e passa dessa fase. Acabou. Eu não vou mais sofrer esse ciclo, não. Porque eu aprendi. Agora eu quero viver outro ciclo. Pode ter sofrimento? Sim, pode ter. Mas esse aqui eu não vivo mais. Eu passei de fase. E essa é a jornada. Vamos passar de fase a cada domingo. E o crescimento, então, fica... Quando nós estamos longe, não estamos vivendo em comunhão, o crescimento fica o quê? Comprometido. Porque o maior sabotador do seu crescimento, sabe quem é? Quem é a igreja? É isso mesmo. Eu mesmo. Eu sou o maior sabotador da passagem de fase da minha vida. Então aprenda e avance para a próxima fase. Vamos avançar, igreja? Nós vamos ceiar hoje para passar de fase. Em nome de Jesus. Terceiro e último, para a gente ceiar. Sem lançar de novo o fundamento. É meio que o repeteco. É exatamente. O Hebreus 6, ele vai dizer, sem lançar de novo o fundamento. Ou seja, sem voltar a ser criança. Ser criança só para você reconhecer a sua pequenez, não na maturidade. Só para você reconhecer que você precisa de um pai, que é Deus, mas não na maturidade, meu irmão. Nós temos que crescer na mente e no coração, como Paulo nos convida, como nós falamos mais atrás. Então, essas coisas já deveriam estar consolidadas para os hebreus. Significava não voltar aos sacrifícios e às leis, mas para nós significa o quê? Não retroceder à imaturidade. É isso que significa para nós. Não retroceda, avance. Se a palavra nos diz que nós estamos, que a igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, então nós estamos empurrando essas portas, então nós estamos o que, a igreja? É um avanço. E eu quero ver esses frutos, tanto na minha vida quanto na sua vida, igreja. E que então? Então por que então, pastor, revisitar os elementos básicos? Por quê? Nós vamos entender agora o porquê que nós precisamos revisitar esses elementos básicos. Primeiro, para diagnosticar e para prognóstico. O que é isso? Para diagnosticar e tratar a nossa vida espiritual. Lembra que nós falamos sobre espiritualidade saudável? Nós precisamos de uma espiritualidade saudável. O que seria então o diagnóstico? O diagnóstico é identificar o que está acontecendo. Nós vamos diagnosticar através desses domingos, apresentando aquilo que é elementar, aquilo que é rudimento, aquilo que é básico. Ela vai diagnosticar a nossa vida. Ela vai observar aonde estou errando e do que eu preciso. E aí, então, ela vai dar o prognóstico. Nós temos uma enfermeira. Se eu estiver falando uma coisa errada aqui, você me corrige aqui. O prognóstico é o tratamento. Assim, encurta, né? Que traz o quê? Vai levar à saúde. Então, os rudimentos, ele vai dar tanto o diagnóstico, quanto ele também vai ser o tratamento. Ele vai tratar as nossas vidas para que essa doença não volte mais.
Os elementares vão trabalhar na nossa vida para que nós possamos caminhar para a maturidade. Então a intenção dessa jornada é examinar a nossa fé. Será que ela está saudável? Responda essa pergunta para você. Será que vivemos aquilo que cremos? Responda isso para você. Os rudimentos, quando se tornam parte de nós, são um tratamento que restaura a saúde espiritual. Você está entendendo, meu irmão? A intenção não é saber, a intenção é ser. Não é eu só saber, mas é eu me tornar. Não é apenas praticar o básico, mas é torná-lo parte de quem somos. Se nós somos de Cristo, nós vamos testemunhar quem, igreja? Cristo. Que eu quero concluir aqui com você, que nós vamos para a ceia agora. Vamos cear? Você está pronto para essa turbulência, meu irmão? Meu irmão, olha, eu não sei se eu estou pronto não, viu? Mas eu vou estar nessa turbulência com você. Deus vai diagnosticar em minha vida aquilo que eu preciso. E Ele vai dar o tratamento. Aquilo que eu preciso abandonar. E tem coisas que eu preciso abandonar, meu irmão. Tem coisas que eu preciso avançar. Tem coisas que eu preciso viver para avançar. E Deus, que tem o controle de todas as coisas, Ele vai tratar comigo e vai tratar com você. Amém? Então, meu irmão, vamos junto nessa jornada. Sabe o que eu preciso de você? Que você esteja aqui todos os domingos. Eu quero que você assuma esse compromisso. Sabe? Se estiver gripado, vem com máscara. Com máscara pode, né, Rô? Aí, temos uma enfermeira de plantão. Se você passar mal durante a turbulência, ela vai te dar uma máscara de oxigênio. Amém? Vamos estar juntos, irmão, nessa jornada? Amém. Eu preciso que você se comprometa mais com o seu coração agora. E esse comprometimento não é somente comigo. Esse comprometimento é com o Senhor. É para a gente crescer. É para a gente sair de um lugar, de um ciclo, e esse ciclo se fechar. E ao final dele nós saímos maduros, para que nós possamos viver outro ciclo. E eu estou doido para viver outro ciclo, meu irmão. Eu estou maluco para viver outro ciclo. Sabe que ciclo que eu estou maluco para viver? Eu quero ver mais milagres, Carminha. Eu quero fazer igual Esaú, não. Qual é o irmão de Esaú, gente? Jacó. Eu quero ver anjos voando. Eu quero ficar assim, ó. Meu Deus, o que é isso aqui? Eu quero ficar maluco, meu irmão. Eu quero ficar maluco. Eu quero que a cliente espiritual, eu quero ver coisas acontecendo aqui. Se Deus permitir que eu veja demônio, que eu nem quero, mas se Deus falar que eu tenho que ver demônio para expulsar, eu vou ver. Sai daqui, Satanás. É isso. Eu quero, meu irmão, eu quero empurrar a porta do inferno. E sabe o que é empurrar a porta do inferno? É ganhar um irmão lá fora. Esses dias eu fiquei muito feliz porque eu até compartilhei isso, já compartilhei com vocês. Eu estou vendo o meu estagiário através do... É para a gente identificar a nossa vida, meu irmão. Não é para me crescer, não. Porque foram 2 anos para ganhar uma alma. 2 anos para ganhar uma alma. Ali com testemunho, polido. Ali... não sendo um crente chato, sendo aquele cristão ponderado, conversas tranquilas. Ele é palmeirense, está tudo certo. Eu brinco com ele, falo que ele não tem mundial, e ele ri. E ele fica brincando comigo também. A gente ri, vocês também estão muitos anos sem título. Está tudo certo. Agora a gente ganhou o Copa do Brasil, está tudo certo. Mas é brincadeira saudável, que a gente não se ofende, sabe? Não é ser crente chato. E ali, depois de 2 anos, quando ele saiu do estágio, ele chegou e ele fez questão de ligar para mim e falar assim, Leandro, eu queria compartilhar com você uma coisa. Eu falei, o quê? Eu quero compartilhar com você porque você é uma das pessoas que plantou isso no meu coração. Eu falei, ai meu Deus, o que foi, meu Deus do céu? Eu já pensei em emprego. O professor dele. E aí ele chegou, eu fui para a igreja e aceitei a Jesus. Eu falei, uau. Eu comecei a chorar, meu irmão. Eu estou começando a chorar agora de novo. Porque essa é a nossa missão, meu irmão.
A nossa missão é ser testemunho para alguém. E esse alguém ser transformado. Essa é a nossa missão. Só que para isso nós temos que passar de fase. Nós temos que amadurecer a nossa fé. Então a conclusão é, espero que ao encerrar esse ciclo, dentro dessa jornada, que só termina quando Cristo voltar, como eu falei, que essa é a jornada de vida. Cresçamos juntos. Cresçamos juntos, igreja. Cresçamos como igreja, como corpo e noiva de Cristo. No quê? No servir, na comunhão e no amor. É isso, eu quero crescer com você. E a ceia do Senhor nos lembra onde a jornada começou. E onde essa jornada começou, igreja? Na cruz. Essa jornada começou na cruz. Ali, Cristo entregou o seu corpo. E sangue foi derramado sobre as nossas vidas, inaugurando a nova aliança. Essa nova aliança onde Cristo é suficiente. E a mesma de Hebreus, que ele fala, essa aliança, agora é a lei, agora é Cristo. Cristo morreu por mim, ele derramou esse sangue. E a ceia é o momento de avaliar a nossa caminhada. Então, vamos avaliar a nossa caminhada agora nesse momento, quando nós estivermos ceando. Quando nós estivermos ceando, você vai avaliar a sua caminhada, de olhar para dentro e se perguntar, eu tenho crescido? Ou eu tenho repetido o ciclo? Eu tenho deixado o básico para trás? Ou toda hora eu tenho que... Ele se tornou parte de mim? Ou toda hora alguém tem que ficar me lembrando que eu tenho que perdoar o meu irmão? Que eu tenho que amar o meu irmão? Que eu tenho que abandonar o pecado? Que eu tenho que me arrepender do meu pecado? A conclusão é que ao longo dessa jornada, venhamos aprender que cada ciclo da nossa vida tem um propósito. E que Deus nos convida a crescer em cada um deles. Então vamos crescer, igreja? Vamos para essa jornada de maturidade? Eu queria te convidar a ficar de pé agora, para a gente poder cear, fazer esta oração. Porque hoje nós somos lembrados que não podemos permanecer nos rudimentos. Por quê? Porque quando ele fizer parte de nós, acabou. Ele já faz parte, a gente vai para outra fase. A gente vai para a fase de milagres. A gente vai para a fase do sobrenatural. A gente vai para a fase de ver uma escada e anjo voando. Não sei se vai ter isso. Mas eu quero avançar, igreja. Eu quero avançar. Feche seus olhos. Curva sua fronte agora. Nesse convite. Quando olhamos para a mesa da ceia, vemos o maior símbolo dessa jornada, Pai. O início dela foi na cruz, onde Cristo entregou o seu corpo e o seu sangue por nós. E o propósito, Deus, essa é a nossa oração, dessa ceia, Pai, dessa cruz, Senhor, foi nos lembrar de onde viemos e para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para uma maturidade, e muito mais que a maturidade, nós estamos indo, Senhor, para os teus braços. E os teus braços para viver uma vida eterna contigo. E a vida eterna é essa, Senhor, que nós passamos a conhecer a Ti, Deus, de forma diária, eternamente. Eternamente nós conheceremos ao Senhor. A maturidade plena, é a semelhança de Cristo. É nos tornarmos Cristo nesse mundo. É nos tornarmos Cristo não quando o Senhor voltar, mas é agora. É sermos cópias de Jesus agora. É sermos sal agora. É sermos luz agora. Para que nós possamos saquear, Senhor, o inferno. Para que nós possamos, Senhor, multiplicar, Senhor, aqueles, Senhor, que serão cópias de Jesus. Assim como nós, ao final dessa jornada, talvez logo na primeira, nós já nos tornaremos cópias de Jesus. E nós aprenderemos nessa jornada a não abandonar esse lugar de fé. Senhor, eu reconheço o Teu sacrifício e quero que Ele produza em mim um crescimento, transformação e comunhão, Deus. Senhor, essa é a nossa canção nesta manhã. Que a ceia também, um diagnóstico espiritual.
Porque Paulo, ele nos ensina: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba, coma do pão e beba do cálice. E é isso que nós faremos, Senhor, nesta manhã. Nós examinaremos a nossa vida, nós olharemos, Senhor, para nós agora, e, Senhor, nós tomaremos posse do básico, Senhor, nesta jornada. Aquilo, Senhor, que o Senhor nos apresentará, Senhor, daqui até o final do ano, Senhor, porque 2026 será, Senhor, um novo tempo. 2016, Senhor, será, Senhor, novas fases que nós vamos viver com a igreja, um crescimento, Deus, um amadurecer, Pai. E nós colheremos frutos até antes. Nós colheremos frutos antes, Deus. E por isso, Pai, que nós, como pedras vivas, sejamos, Senhor, sal e luz para o meu irmão do meu lado, para o irmão que não está aqui e para o irmão que está por vir. Por aqueles que o Senhor irá acrescentar na tua igreja, nós sejamos pedras vivas para isso. Porque nós declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Não só de lábios, mas de coração. Essa, Senhor, é a nossa oração nesta manhã. E é dessa forma que nós vamos ceiar. Apresentando, Senhor, esses elementos para Ti. Em nome de Jesus. Amém.